Somos bons ou maus por natureza? Parte 1. Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Naruhodo a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Quem possibilita isso é a Orelo. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com Altair e com outros apoiadores. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Orelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento científico. E o Momento Alura de hoje é diferente. Afinal, o uso de inteligência artificial, chamada também de IA, já é uma realidade. Profissionais que se adaptam melhor a esse novo cenário têm muito mais chances de crescer dentro de sua carreira. Por isso, a Alura criou a Imersão IA. A Imersão IA consiste em uma semana de aulas imersivas, online e gratuitas, onde você vai entender como aplicar o uso da inteligência artificial em áreas como marketing, gestão, data science e até em desenvolvimento de software. Aproveite essa chance imperdível e gratuita de entrar nesse novo mundo. Isso mesmo que você ouviu. A Imersão IA é grátis. Mas atenção, as inscrições vão só até o dia 18 de junho. Então anota o URL aí. É bit.ly, com Y no final, /naruhodo-IA 2023. Repetindo, bit.ly com Y /naruhodo-IA 2023. Alura, mergulhe em tecnologia. Altair, temos pergunta filosófica de ouvintes, Altair. Sim, é uma pergunta que todo mundo alguma vez na vida já deve ter pensado e nunca chega numa conclusão satisfatória. Eu não sei se você tem uma resposta satisfatória para essa pergunta, hein, Kim? Olha, eu acho que não e espero ter alguma resposta depois do final desse episódio duplo, então aí. Isso, a ideia é a gente abrir vários caminhos. Tão importante quanto o final é o caminho até chegar lá. Tá certo, então a jornada ainda mais importante que o destino, é isso, Altair? Exatamente. O primeiro e-mail, Altair, veio do José Lucas, que é de Guaratinguetá, que é no interior de São Paulo, e é professor de História e Desenvolvimento de Games. E ele diz o seguinte, Altair: acabei de escutar todos os episódios do Naruhodo em 4 meses e me veio um debate junto a um amigo no qual somente vocês dois poderiam dar base teórica para a discussão. Afinal, o que é bondade e o que é maldade? Somos bons e maus? Ou é a sociedade quem define isso? Temos também o e-mail do Bruno César Rodrigues, que é formado em Ciência da Informação e Documentação pela USP de Ribeirão Preto e é também mestre e doutor em Ciência pela ECA USP e trabalha com gestão documental, Altair. E o Bruno diz o seguinte: primeiramente eu quero parabenizá-los pelo primoroso trabalho que realizam com o Naruhodo. Por meio deste podcast, eu tenho conseguido entender melhor algum dos questionamentos que tenho e, confesso, vejo surgirem outros a cada vez que os ouço. Ou seja, ouvi-los sempre me faz querer aprender mais. Olha só, tá isso que a gente quer, né? Essa é a ideia. O que eu queria perguntar tem relação com a defesa ou não dos direitos humanos. O que a ciência, talvez ainda mais a psicologia, a sociologia, a antropologia e mesmo a filosofia, tem a dizer sobre as pessoas que veem a necessidade de se defender os direitos humanos e aquelas que os refutam? Um exemplo é alguns defenderem que bandido bom é bandido morto,
aplicando a lei de Talião para crimes dos mais variados tipos. Outro seria a ideia de que o ser é bom e a sociedade é que o corrompe. Em que medida é a sociedade que de fato corrompe o ser e não é uma característica psicológica inerente ao ser? Ou, por outro lado, é possível acreditar que todo ser é bom por natureza e que se transforma devido ao meio em que vive? Talvez eu esteja utilizando exemplos extremos, mas acho que fica mais claro ilustrar dessa forma. O meu pensar é de que são ambos os fatores. São as características imanentes do ser associadas ao meio em que vive, bem como as oportunidades, que definem se uma pessoa se tornará uma criminosa ou não, se terá uma boa índole conforme as definições sociais estabelecidas ou não. O que me incomoda é ver pessoas sendo extremistas e pouco empáticas, muitas provenientes de meios religiosos, defendendo que as leis devem ser mais rígidas, que criminosos devem levar tiro na cabeça para que o próximo perceba que aqui se faz, aqui se paga, etc. Isso é, pregam a eliminação sumária de pessoas que cometam delitos sem nem ao menos tentarem entender as razões que levaram ela a aquela vida e nem mesmo dar-lhes outra chance de mudar. Eu lembro do episódio em que vocês falam do modelo matemático estocástico, em que há um conjunto de variáveis aleatórias que podem interferir na vida das pessoas e fiquei bastante interessado em ouvir mais a respeito. Eu não quero colocar em jogo o que é definido como certo ou o que é errado, mas tentar entender do ponto de vista das ciências o que define o ser. Na minha opinião, este assunto é mais complexo, embora seja interessante também discuti-lo. Quais as questões psicossociais e antropológicas definiram o certo e o errado e por quê? Mais uma vez, parabéns pelo excelente trabalho e desejo vida longa ao podcast e a disseminação de conhecimento. Ótimo e-mail. Excelente e-mail. Muito obrigado, Bruno César. E finalmente, Altair, o e-mail também do Rodrigo Benites, que é arquiteto de software do Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte: em 2019, tivemos o que foi considerado o pior temporal da história do estado, que causou transtornos e mortes por aqui no Rio de Janeiro. Porém, diante desse cenário de destruição, vimos vários exemplos de pessoas desconhecidas se ajudando, fazendo o possível para salvar vidas ou ajudar os que precisam. Esses eventos de catástrofe despertam o melhor do ser humano que contrasta com tantos exemplos de maldade que vemos diariamente. Assim eu pergunto, o que a psicologia tem a dizer sobre isso? O ser humano é inerentemente bom? Estamos seguindo nossa natureza ou sendo sufocados pelo comportamento imposto pela sociedade? Abraço a todos e continuem com o ótimo podcast. Altair, o bem, o mal, o ser humano. O que a ciência tem a dizer sobre isso, Altair? A gente vai ter que ir para além da ciência para responder essa pergunta. Por isso que ela demorou tanto para sair também, porque é uma coisa assim que surgiu evidências mais modernas, né? Mas é uma questão filosófica antes de tudo. E aí mostra por que tem que ser um episódio duplo, tá? O que a gente vai ter em cada parte, fazendo o menu, mais ou menos. Nessa primeira parte, a gente vai atacar as causas eficientes desse suposto inatismo pela bondade ou a maldade, né? Que são basicamente as questões filosóficas. Certo. Né? As diferentes explicações filosóficas. Vai ser um pouco o tom desse primeiro episódio. A ideia é que no final desse primeiro episódio a gente chegue num ponto que vai ser necessário certos métodos diferentes e interdisciplinares para atacar o problema. Então uma coisa importante para tentar responder essa ideia, se a gente é bom ou mal por natureza, é pensar primeiro no indivíduo e partindo do pressuposto que o indivíduo, eu, você, qualquer pessoa que estiver ouvindo, nós não somos seres onipotentes. Tudo bem, Ken? Isso dá pra admitir, né? Que a gente não é onipotente e a gente não sabe tudo o que acontece ao mesmo tempo em todo lugar. É verdade, embora algumas pessoas parecem não aceitar isso, não tem? Isso, tem dificuldades de lidar com isso, né? Com a nossa falibilidade, né? Então, assim, pelo fato da gente não ser onipotente, a gente não sabe muitas das coisas que nos controlam, né, do mundo, e mais do que isso, a gente não sabe o que o outro tá pensando também, né? Assim, primeiro a gente tem que partir do pressuposto de que existe um outro. E a existência desse outro, a gente já atacou num episódio duplo também, mais antigo, que é como eu sei que você é você e não eu. Que é o episódio 135 e 136, tá? Certo. Nesses dois episódios a gente já explica, mostra por que existe o outro.
tá? Porque você pode achar, o outro é uma alucinação completa, quem garante que a realidade existe. Aí tem o episódio 135 e 136. Então vamos assumir isso como dado, tá? Dado isso, dado que existe um outro, e eu não sei o que esse outro tá pensando, muitas vezes, em muitas interações, eu tenho que lidar com essa incerteza. Então, como é que eu lido com isso? Outra questão é que, além das pessoas, existe um contexto. E esse contexto é cultural, histórico, econômico, antropológico, enfim, que também exerce pressão sobre o indivíduo. E também exerce pressão sobre o outro. Então, o primeiro episódio é para contextualizar a questão filosófica. Colocar os diferentes discursos que estão presentes, inclusive, nas perguntas das pessoas, né? As perguntas dos nossos ouvintes refletem muito isso. Será que o indivíduo nasce bom e a sociedade o corrompe? Ou o indivíduo é inerentemente mau e a sociedade que coloca limite nessa vontade que o indivíduo tem de maximizar seus próprios interesses? O próprio fato de você se indagar sobre isso é um discurso filosófico, né? Tem filósofos que estruturam isso, né? Então a ideia é fazer uma genealogia disso e mostrar que no final não tem muita resposta, a menos que a gente use outros métodos. E aí, um dos métodos que surgiu no começo do século, 20 para o 21, é a teoria de jogos. Então, isso vai desembocar para o segundo episódio, em que a gente vai falar das causas formais, que aí entra um pouco, vou contar um histórico básico das teorias de jogos, e também da causa final, que diz respeito ao aspecto evolutivo. Porque assim, se eu sou bacana, vamos supor que eu sou uma pessoa boa, né? Eu nasci bom. Se uma pessoa nasce boa, né, ela ajuda os outros. Legal. Sim. Só que muitas vezes você vai ajudar os outros incorrendo num dano para você, né? Então a gente tem que atacar a questão do altruísmo, né? Então, ser altruísta é ajudar o outro sem retorno ou, às vezes, infligindo um dano a você mesmo, né? E isso não faz sentido, a rigor, à primeira vista, do ponto de vista adaptativo, pensando na causa final. Se eu sou um organismo e meu interesse é passar os genes para frente, interesse não do indivíduo, né? Interesse da espécie. Se eu for legal com todo mundo, eu vou acabar me desfavorecendo, meus genes não passam. Então não deve ser adaptativo ser altruísta. E a pergunta é, será? Será que não tem contextos em que o altruísmo pode florescer? A gente já tem um episódio anterior que a gente atacou essa questão, que é o episódio 341, se a cooperação é algo inato. A gente vai retomar esse episódio e trazer mais elementos para isso também na segunda parte do episódio. Certo. E aí entra também questões de causa formal ligada ao nosso cérebro mesmo, ao desenvolvimento, né? Um pouco de causa formal, um pouco de causa eficiente. Será que bebês nascem bonzinhos? Os filósofos não estudavam bebês, não estudavam crianças pequenas, né? Não tinha método para isso. O quanto que estudos com crianças pequenas ou com outras culturas ajuda a gente a tentar colocar algum tipo de solução nessa questão, né? Se a gente é bom ou mal para a natureza. Então, basicamente, esse é o roteiro geral da ideia do episódio. Mas vamos começar pelo começo. Vamos começar primeiro pela filosofia, né? Essa ideia, né, que apareceu até nos comentários de alguns dos nossos ouvintes, que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. De quem vem? Quem começou com essa história? Rousseau. Rousseau começou com essa história, ele claramente fala isso, né? Que o homem nasce puro, né? A ideia nasce bom, e a sociedade corrompe, a sociedade impregna injustiças no indivíduo, né? E aí ele se sente coagido pela civilização e acaba se tornando mal. Essa ideia do Rousseau, ela é... Todo discurso filosófico é dialético, né? Tem coisas positivas e tem críticas, né? O lado positivo, né? Aí leva muito em conta o cenário histórico que o Rousseau vivia, que era um cenário da monarquia e, sobretudo, crise do modelo monárquico. Ele veio um pouquinho antes da Revolução Francesa, então um pouquinho antes da dissolução da monarquia e estabelecimento dos Estados-nação. Lembrando que o Rousseau defendia a monarquia, né? Ele era favorável. Um lado positivo desse pensamento, de você pensar que o ser humano é bom e a sociedade o corrompe, é essa ideia da pureza. Sabe isso que aparece nos discursos das pessoas? Que as crianças pequenas são puras? Sim. De onde veio essa lógica? De onde veio esse meme? Vem do Rousseau. De que a natureza é correta, é lógica e gera seres puros. E aí a interação dos indivíduos que gera os problemas e os conflitos. É do Rousseau também essa ideia de que as crianças, os bebês, as crianças nascem como uma tábula rasa, que não tem nada, ela é pura, né? Quando você pensa em pureza, você pensa no branco, né? Você pensa em algo sem nada, né? A ausência de alguma coisa. E aí a sociedade vai colocando coisas. O Rousseau, por exemplo, por um lado positivo desse pensamento, não é que ele é verdadeiro, tá? Mas um lado positivo é que ele é o primeiro filósofo, por exemplo, que mostra que crianças são diferentes de adultos. A criança nasce
E a sociedade precisa moldar ou dar competências para essa criança para ela se tornar um adulto. Então, por exemplo, ele era contra trabalho infantil. O trabalho infantil, tipo, criança não é um adulto pequeno. Criança precisa ser cuidada, né? Ela tem que se desenvolver. Então, um lado muito positivo do Rousseau é o desenvolvimento da educação infantil mesmo, que crianças precisam aprender. Elas têm uma lógica de cognição, de aprendizagem, diferente do adulto. Se você cuidar da criança, você gera um adulto melhor. Né? Apesar de à primeira vista parecer meio inocente essa lógica do Rousseau, ela tem uma consequência importante, que é a criação da educação mesmo. Então ele tem um texto fantástico, que é Emílio, que ele mostra a importância da educação e da educação infantil. É muito melhor para o Estado, ou para a monarquia, para cidades, enfim. É muito melhor para a coletividade você educar uma criança do que corrigir um problema de um adulto. Né? Isso vem dele, é muito positivo. Né? O lado regressivo, né, do Rousseau é essa ideia de achar que a criança é uma tábula rasa, que ela vem sem nada. O que faz sentido num contexto pré-seleção natural, toda uma gama de desenvolvimentos biológicos, né, da biologia que veio só depois. Mas essa lógica do Rousseau, né, de que a criança nasce pura e a sociedade corrompe, tem um pouco a ver com o modelo cristão. Né? É um modelo cristão de pensar. Do pecado original, né, de que os indivíduos nascem pelo pecado, mas não é culpa deles, sabe? Então já é uma herança que você carrega, sabe? Então você tem que viver como um ser em penitência, algo do tipo, sabe? Faz sentido, Kim? Sim. Então, de novo, isso não é verdade, né? Mas é um discurso presente num certo período da civilização, que como uma pedra solta no mar, na água, né, num lago, você joga uma pedra no lago, gera aquelas ondas, por mais fracos que sejam, estão chegando na gente ainda. Então as pessoas reproduzem, muitas vezes, esses tipos de discurso. É interessante esse discurso do Rousseau. Então, assim, pelo Rousseau é do time que nascemos bons. E a culpa é dos outros. Mas claro que tem o time do outro lado. O time do outro lado, quem que veste a camisa do outro lado? Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, homo homini lupus. O homem é lobo do homem. Que ali é treta mesmo. Aqui o pau come, né? O bagulho quebra. Né? Então, Thomas Hobbes é outro lance. Inclusive, temos 2 textos fantásticos de discussão, né, do modelo de Thomas Hobbes sobre essa ideia do lobo. Porque assim, tudo bem, a ideia básica do Thomas Hobbes é que, tipo, cada indivíduo com seus problemas, cada indivíduo vai tentar maximizar seu próprio interesse e o negócio é guerra. É treta nervosa, né? O negócio é esse. Sim. Então você caiu na selva, mano, se vira aí. Claro que não é bem assim também, mas muitas áreas hoje, principalmente áreas ligadas a um modelo de mercado, por exemplo, tem muito essa perspectiva. Né? De um querer comer o outro, assim, né? O homem é o lobo do homem. Mas tem uma discussão filosófica interessante, assim, da figura do Thomas Hobbes mesmo, no contexto dele, né? Desse discurso, que é a ideia do lobo, né? Por que o lobo? Por que não um outro bicho? É interessante isso, né? Porque na época, né, do Thomas Hobbes, existia um certo tipo de lógica, né? Um discurso nessa época, que era meio que um conflito entre o homem e a natureza, ou entre o homem e o animal, sabe? Então tem muito pensamento cartesiano, né, de separar mente e corpo. Então os homens têm uma mente diferente que não habita outros organismos, né? Essa separação do que é homem e do que é animal, e qual parte dentro do homem está o animal, sabe esse conflito? E entender o lobo como um animal que não tem valores, não tem regras morais, ele tá ali só por ele mesmo, sabe? Do egoísmo mesmo, interno, né? Que, na verdade, depois do século XX, você vai estudar etologia, o lobo, a última coisa que o lobo é egoísta, sabe? Não tem nada a ver. Mas tudo bem, né? Tipo... É mais a simbologia, né, do lobo. Isso, exatamente. E aí, na época do Thomas Hobbes, existia muito uma lógica que é chamada licantropia. A licantropia hoje, se você... Tem até no DSM, se você olhar, ela é um transtorno mental, tá? Na época não era, claro, é só um nome, né? Mas a licantropia, quando a pessoa tem isso, né? Um quadro dissociativo e tal, a pessoa tem uma autoilusão de que ela vai se transformar em um animal, ou ela acha que é um animal. Isso é uma doença, né? Aí é um quadro dissociativo. Quando que surgiu a ideia do lobisomem? Foi nessa época do Thomas Hobbes. Né? A ideia do lobisomem, que numa certa situação se transforma em lobo, sabe? E aí tem atitudes diferentes,
né? Então essa cisão homem-animal é muito presente no pensamento do Thomas Hobbes, assim. E é um pensamento cristão protestante. Certo. Tem a ver com essa ideia protestante também, sabe? O homem ser designado a ser aquilo que ele quer ser, sabe? De largar um pouco, não tem nada do pensamento da monarquia, né? Não tem essa coisa de nascer com sangue azul, todo mundo é meio igual, e exatamente por ser igual, você tá na treta. Você cai no meio da bagunça. Então a sua ideia é, tipo, fazer o melhor que você pode de você mesmo, porque os outros estão sempre querendo te passar a perna. Sabe? Qualquer semelhança com a agência de publicidade é mera coincidência, não é verdade? Thomas Hobbes impera, né? Tá ali, o homem é o lobo do homem. Veja que os dois discursos coexistem, né? Na sociedade, né? Tem o discurso do Rousseau, da pureza das coisas, que é mais cristão, assim, né? Tem o pensamento do Thomas Hobbes, que é aquela coisa mais de predestinação, que eu vou ser predestinado a vencer, aquela coisa mais competitiva, né? Que é mais protestante, tal, né? Então, é interessante que essa visão do inatismo, da bondade e da maldade, no Ocidente, é muito ligada à maneira como você vê a religião cristã. Aí tem um outro também que corre por fora, que é o Kant, né? O Kant é um pouquinho do time do Hobbes, tá? Ele tem um conceito que vem um pouco do cristianismo também, que é chamado de mal radical. Mal radical. As pessoas têm um mal radical. Então ele era do time que as pessoas nasciam más. Que existe uma maldade, uma raiz da maldade, assim. Isso. Existe uma tendência a ser mal. Sabe, um a priori? Tipo, o a priori de todo indivíduo é ser mal. Tá? Pro Kant. Porque ele comenta mesmo, no Crítica da Razão Pura, né? Ele comenta que um dos imperativos categóricos... Imperativo categórico são as causas necessárias mínimas que todo indivíduo deve ter, todo ser humano deve ter, a causa necessária mínima para a aquisição de conhecimento. E o que seria conhecimento para o Kant? Aquisição do pensamento lógico-matemático. É isso que ele define. Então tem alguns imperativos categóricos. Um deles é a moral. Todo indivíduo nasce com a capacidade de ter moralidade. A questão é o que você vai fazer com isso. Certo. Tá? Mas ter moralidade todo mundo tem. Assim como ter noção de causa, noção de tempo, né? Noção de quantidade e coisas do tipo, né? São os imperativos. Tá? Então a moralidade era um imperativo, você já nascia com isso. Então o Kant defendia muito que a moralidade era inata. Você nascia com a capacidade de ser moral. E aí moral é ter a capacidade de ser bom ou mal. Né? Mas o Kant defendia que você dava uma puxadinha maior pro mal, né? Tá. E você tendia a ser meio ruim, tá? Só que aí, o que acontece, né? Essa ideia do mal radical do Kant não colava muito bem. O Kant nunca explicou isso direito, sabe? Tem vários críticos a essa ideia. Por quê? Porque essa ideia do mal radical batia, né, com outras ideias dele que eram melhor justificadas. Por exemplo, o Kant defendia muito a ideia da ética do dever, né? E o que é ética do dever? O Kant foi o primeiro que separou ética de moral. Então, assim, eu, enquanto indivíduo, sou moral, mas eu busco a ética. A ética não é do indivíduo, a ética é uma meta. Então, assim, a ética é o que você gostaria de ser, a moral é o que você consegue ser no dia a dia. Tá? Então, ele é o primeiro que separa isso. E aí ele fala, né, no Crítica da Razão Pura mesmo, abre aspas, ele fala que os indivíduos, né, devem, uma regra que as pessoas devem ter, viva segundo uma máxima que você deveria ter por universal. Então as regras éticas são as regras que possibilitam a vida em sociedade, porque todo mundo tem que aceitar. Não importa se você gosta ou não, você tem que aceitar. Isso tem a ver com o e-mail do Bruno, que fala, né, por que tem pessoas que defendem, por exemplo, direitos humanos e outras não? O que é, por exemplo, a Declaração dos Direitos Humanos, né? A Declaração dos Direitos Humanos são regras que servem para qualquer pessoa. Todas as pessoas têm que seguir. É uma regra universal, tá? E da onde surgiu a ideia de que socialmente a gente deveria ter regras universais? Do Kant. Isso é a ética do dever, porque você tem o dever de seguir aquela regra, né? Então, por exemplo, que está na Declaração de Direitos Humanos. Primeira coisa, toda pessoa tem direito à vida, tá? Isso é uma regra geral, é uma regra universal, né? Essa é a regra ética. A gente tem que fazer o máximo possível para que todas as pessoas tenham direito à vida. Tudo bem? Tá? Ok. E de novo, se eu perguntar pra você, você concorda ou não com essa afirmação? A pergunta é ruim. Tipo, eu não posso te perguntar isso. Tipo, é dado, é ético. Acabou, é difícil tá? discordar, né? Então, essa é difícil de discordar, né? Mas tem várias situações, e aí você vai pensar, né? Por que tem pessoas que vão contra isso? Que é essa ideia do bandido bom, bandido morto, né? Por quê?
Porque tem certos grupos e contextos em que você teria um ganho maior percebido, o indivíduo, se você quebrasse essa regra, né? Só que aí o que acontece? Se tiver situações em que você quebra a regra e situações que você não quebra, ela não é mais universal, logo ela não é ética. Verdade. Entende? Aí o que o Kant faz? Ele separa a ética dos homens, né? Das pessoas. A ética fica algo etéreo mesmo, é uma coisa geral, né? Essa é a ética do dever. A vantagem de uma ética do dever é que você consegue criar direitos universais, que é muito bom, né? Assim, para coisas básicas, fantástico, né? Mas qual que é a desvantagem? O ser humano não vai ser mais feliz, né? Por quê? Porque se eu vivo sobre a égide de um dever, esse dever me limita. Só que me limita do ponto de vista individual, beneficiando o coletivo. Sim. Né? Então, assim, todo ser humano tem direito à vida, ótimo, né? Isso me favorece no longo prazo. Mas no curto prazo eu quero matar o bandido que me roubou. Entende o conflito? Sim. Né? Uhum. Então, é daí que mora o conflito. É um conflito entre quem pertence ao seu grupo e quem é do outro grupo. E o que você dá prioridade? Se é a sua perda próxima ou o ganho distante. E aí a gente volta nessa ideia do altruísmo, né? Então, por exemplo, eu concordar com a ética do dever é um pensamento altruísta. Por que é altruísta? Porque no curto prazo, às vezes, eu posso estar perdendo. Então, se alguém me assalta, eu falo, não, essa pessoa não deve ser morta, né? Só por isso, sabe? Tem outros condicionantes. Quando você pensa assim, em certa medida, você está sendo altruísta. Por quê? Você está lidando diferente com uma perda local, pensando num ganho coletivo. Sim. Tudo bem, Ken? Uhum. Tá fazendo sentido? Tá? Sim. Então, se as pessoas agem, e o Kant falava isso, né? Se as pessoas agem pela ética do dever, elas deveriam agir, não faz sentido pensar que o ser humano, em média, é bom? Sim. Deveria pelo menos ser boa praça. Sim. Não deveria ser o ápice da bondade, mas pelo menos a pessoa tem que ser boa praça, sabe? Bacana com os outros, né? Sim. Pelo menos não amolar o outro, a pessoa devia ser, né? Então assim, se eu acredito na ética do dever, eu acredito na Declaração dos Direitos Humanos, eu tô abrindo mão de um pouquinho da minha liberdade para ter um ambiente mais seguro, mais coletivo, mais plural, mais equânime, coisas do tipo. Se todas as pessoas são assim, e isso dá certo, em geral deve ser que as pessoas são bacanas. Mas aí o mesmo Kant fala que na verdade existe o mal radical, que é uma tendência das pessoas a ser más. Você vê que não bate? Né? Sim. Então, o Kant fala disso, né? Que os indivíduos são corruptos e tal, mas não cola muito bem, sabe? O povo não dá muita trela pra essa ideia. Uhum. Então, na verdade, parece que assim, o Kant tinha uma certa culpa católica. Sabe aquela culpa? Tipo, tudo bem, eu fiz toda essa teoria, mas cadê o pecado original? O pecado original tem que aparecer em algum lugar, entendeu? Aí vai aparecer porque o ser humano é cuzão mesmo, sabe? Porque ele veio do pecado, né? E aí ele não consegue colocar muito bem isso na teoria, tá? Então, mas você vê, ó, Kant, Rousseau, Thomas Hobbes e uma galera que eu não citei aqui, né? Só pra ser mais didático. Todos eles têm ideias, né? Esses discursos que as pessoas têm reverberam hoje em dia, né? Então, o que eles falam é como se fosse as pedras no lago, né, que reverberam. As pessoas reproduzem esses discursos hoje, né? Ou seja, os discursos viraram ideologia e as ideologias condicionam, né, os discursos que as pessoas reproduzem por aí. Tudo bem. Essa maldade radical aí, Altair, ela seria um paralelo com o pecado original cristão? Não é um paralelo, mas seria uma decorrência, sabe? Certo. Então, é como assim, como nós nascemos do pecado, né, na teoria, na lógica cristã, né, a gente nasce do pecado, a gente carrega isso de algum jeito, né? Mas se os indivíduos, todos os indivíduos seguirem a ética do dever, quer dizer que pelo menos eles são boa praça. Então, cadê o resultado do pecado original, né? Tem que estar em algum lugar. Aí ele meteu essa. Certo. Então, para não... Né? Acho que ele nem ia ser exorcizado por causa disso, queimado, nada disso, mas era só pra lidar com a culpa pessoal dele. É o mais provável, né? Tá? Mas é interessante, né, que é um conflito entre a pessoa e a ideia e o contexto, né? Veja como que é uma questão complexa, né? Porque tem um ambiente, tem você como pensador, né? E tem a teoria que você gera também. A teoria se descola de você, né? E gera contradições. Sim. Né? E aí você começa a ficar bolado. A gente vai ver isso, um caso terrível que aconteceu no segundo... Vai acontecer, vamos falar sobre ele no segundo episódio, né? Mas enfim, então tinha esse salseiro aí, né? Chegou um pouquinho mais perto do século XIX, veio o rapaz que se
se eu não falasse dele, o povo ia me bater, certeza, né? Porque o livro é sobre isso, Genealogia da Moral do Nietzsche. Claro, né? O Nietzsche veio pra dar uma paulada nisso. Ele fala, tudo isso aí que vocês estão falando, Kant, esse povo aí, tudo isso aí é culpa de vocês. Vocês deviam fazer a terapia, sei lá. Nada disso aí tá certo. Aí ele veio com o pé no peito. Pra quem conhece, gosta do Nietzsche também, porque o Nietzsche era zoeiro, né? Eu tenho certeza que se o Nietzsche estivesse vivo e eu ouvisse o Naruhodô, ele ia detestar. Tá? Detestar, assim. Tá tudo errado, ele ia falar. Né? E eu concordo com um pouco com a crítica dele. Né? Porque ele fala assim, que as pessoas têm que se afastar da razão. Sabe? As pessoas têm que se afastar desse modelo racional baseado em conceitos. Esses conceitos limitam as pessoas, tornam as pessoas covardes. E aí, por isso que ele nos textos, boa parte dos textos dele, ele falava muito por aforismos. Que eram frases meio soltas mesmo, né? Pra estimular suas emoções, fazer você ficar bolado ou pensativo, coisas do tipo. É uma técnica, né? É um método, né? Não deixa de ser um método até científico mesmo, né? Esse texto, Genealogia da Moral, não era um texto em aforismos, era um texto mesmo. Diferentemente do método dele, né? E aí esse texto, basicamente, ele tenta definir o que é bom e mal, né? A Genealogia da Moral. No prefácio, né, no prólogo do Genealogia da Moral, o Nietzsche já coloca uma frase forte, né? Que ele coloca um dos tratados do livro, né? Que é, abre aspas, em quais condições o homem inventou juízos de valor expressos nas palavras bem e mal? Então, assim, o objetivo do livro, né, do Genealogia da Moral, não é dizer se o ser humano é bom ou mal por natureza. É explicar quais os juízos de valor, quais são as valorações que as pessoas dão quando elas dizem bem ou mal. Então, é tratar do cenário. E aí ele faz uma revisitação, né, desses autores anteriores, o Kant, o Rousseau, o Thomas Hobbes e uns outros lá. E ele fala, tudo isso aí é culpa católica. Toda essa discussão de bem e mal vem do modelo católico. E aí ele coloca uma coisa genial, que é boa mesmo. Sabe aquele modelo troll? Sabe? O jeito troll mesmo? Ele faz assim. A primeira parte de Genealogia da Moral, ele fala do primeiro tratado, que é, tipo... A ideia não é se o ser humano é bom ou mal. Não é isso. É fazer uma psicologia do cristianismo. Tudo começou com o cristianismo. Todas essas coisas aí, esses problemas. Aí ele fala o seguinte, que na verdade, na sociedade, tem duas lógicas. Tá? Tem dois discursos, e tem um conflito, né? Tem a lógica dos senhores e dos escravos. Escravo é tudo a mesma coisa, não importa. O escravo. Os senhores, tem dois tipos de senhores. Tem os guerreiros e os sacerdotes. Tudo bem? Esses são classe dominante, tá? O guerreiro é quem promove a guerra, né? O guerreiro é quem movimenta as coisas. Quebra pau, né? Tal. Garante segurança e tudo mais. O guerreiro é a classe dominante que se preocupa, em geral, com as virtudes do corpo, tá? Ele descreve. E o que são os sacerdotes? Os sacerdotes são os guerreiros que deram errado. São os guerreiros covardes. São os sacerdotes. Aí eles fazem o seguinte, porque eles são classe dominante, né? Eles não querem virar escravo. Então o que eles fazem para garantir o sacerdote, né? Esse espaço, né? Porque eles não dão... Eles tomam um pau do guerreiro, né? Eles falam o seguinte, os sacerdotes são guerreiros impotentes. Como eles não conseguem fazer nada, eles criam uma ilusão. E qual que é a ilusão? A existência de um espírito. E de que o espírito controla as pessoas. Certo. Só que os sacerdotes, por meio da ideologia do espírito, não controlam os guerreiros. Quem que eles controlam? Os escravos. Então, assim, o sacerdote não consegue fazer nada. Sim. Então, o que ele faz? O sacerdote gera uma moral nos escravos, cria uma moral nos escravos, um senso de bom e mal, baseado, ele tá falando da religião, baseado no pensamento religioso. O pensamento religioso não serve pro guerreiro, que é um senhor, serve pro escravo, né? Sim. E uma vez o escravo imbuído dessa moral, né, da moral religiosa, ele tenta se libertar não atacando o sacerdote, atacando o guerreiro. Olha que interessante, porque o sacerdote não dá conta de dar pau nele. Não é bacana? Opa! Porra, o cara é troll demais. Muito bom. Né? E aí ele mostra que o primeiro exemplo de que isso aconteceu e deu certo é o povo judeu. É a moral escrava aplicada ao povo judeu que rebelou, Jesus, tal, e deu origem ao cristianismo. Né? Que venceu, bateu nos guerreiros da época, os romanos e tudo mais. Né? Então, e essa lógica continua até hoje. Né? Então a questão não é se as pessoas são boas ou más. Isso pouco importa. O fato de ser bom ou ruim nasce da divisão de classes. Olha que foda. Olha só. Não é interessante? Muito. Nasce da divisão de classes. O fato de na sociedade existir o escravo e o senhor, né? E toda essa dinâmica
é o que gera a necessidade de você pensar em por que as pessoas são boas ou más. Porque, na verdade, tudo isso é calcado em desigualdade e dominação. Porra! Não é à toa que o povo gosta do Nietzsche, não é verdade? Nossa. O Nietzsche foi longe. Nossa senhora, né? Não é à toa. Aí, e olha que isso é uma parte do livro só, né? Essa psicologia do cristianismo, né? Negócio fantástico. E aí ele fala, assim, tem uma solução? Ele é pessimista, ele fala, não tem. Mas se tivesse, né? Seria uma transvaloração dos valores. Seria as pessoas perceberem esse conflito e vencer. Né? Não importa se você é bom ou mal, a ideia é transcender isso. Beleza. Aí, um outro tratado do livro, ele fala sobre a noção da culpa. Né? A culpa é algo muito presente na sociedade moderna, né? Que seria a psicologia da consciência, do indivíduo. E aí ele pessoalmente defende que o ateísmo é uma forma de não possuir dívidas com os deuses. Seria uma forma de segunda inocência. E aí ele resgata o Rousseau. Então o cara mais puro da sociedade é o ateu. Porque ele não se coaduna com essa lógica de dominação do sacerdote sobre o escravo para atacar o guerreiro. Certo. Entende? Né? Claro, faz todo sentido. Outra paulada nervosa, né? E aí, uma terceira parte do livro que ele critica bastante também é o ascetismo. Sabe o que é ser asceta? Ascetismo é um modo de vida, assim, né? Não chega a ser uma escola filosófica, mas é um modo de viver, né? Uma pessoa asceta é uma pessoa que vive em função de práticas que visam o desenvolvimento espiritual. Então, muitas vezes são pessoas, assim, que abrem mão do prazer e não satisfação de algumas necessidades básicas pelo desenvolvimento espiritual. Ele era completamente contra isso. Não, sabe... Não, na verdade, o que você está fazendo é só aglutinando rancor em você mesmo. Seja para expurgar uma culpa, seja para separar grupos. Ah, eu sou mais evoluído espiritualmente, você que não é, você que se lasque. Não é verdade? Instagram tá cheio disso, não é verdade? Né? Não tem um monte de ser iluminado por aí? Pois é, né? O bagulho ia ser errado. Assim, o bagulho não é ser Thomas Hobbes, o lobo é o nome do lobo do homem. Não, o homem é a depressão do homem. O negócio é todo mundo abraçado, junto, unido na depressão. Assim, porra, eu gosto do Nietzsche, velho. O Nietzsche me metia um louco massa, assim, né? É porque a pedra que ele jogou no lago tá muito mais perto da gente, né? Porque ele é mais recente. Então ressoa muito no que a galera pensa hoje, né? Muito interessante, né? Então, assim, é legal fazer uma apresentação desse salseiro todo, né? Porque cada uma dessas falas, desses teóricos, desses filósofos, apresenta um discurso que ressoa na fala das pessoas. A ideia não é você pensar que isso está certo ou errado, mas é você pensar que esses discursos hoje, né, na realidade atual, pós-moderna, se transformaram em ideologias que condicionam a fala das pessoas em vários contextos. Em última análise, faz com que as pessoas se dividam em grupos e usem para justificar a existência desses grupos esses discursos. Então, o bom, o mal, o certo ou o errado é o que menos importa. Né? O que importa é você entender a complexidade desses discursos e perceber primeiro onde você faz parte, que você tá dentro de algum deles, e o que você faz a partir disso. Né? Enquanto estratégia individual. Eu não sei de vocês, mas é uma discussão fantástica. Né? Sem dúvida. Né? Essa é uma discussão de humanas, né? A gente tava nos últimos episódios fazendo negócio de exatas, agora o povo das humanas o povo das exatas tem que doer a cabeça deles também, não é verdade? Né? Então isso aqui é fantástico. E aí tudo bem, né? Assim, tem essa questão, pá, né, da filosofia e tal, e pá, tudo bem, eu aqui, ouvindo esse episódio, entendi, até tenho iluminações, tive algum insight, alguma coisa. Tudo bem, não dá pra saber se o Rousseau estava certo, se o Hobbes estava certo, o Kant estava meio ali perdido, e aí veio o Nietzsche dar paulada em todo mundo, né? Fala que não é nada disso. E agora, o que eu faço? Dá pra responder a pergunta? Então, até dá, mas não só com uma vertente filosófica. A filosofia, ela estrutura os discursos, mas falta o método. Né? Como é que eu testo isso? Porque todos esses discursos, eles controlam a pessoa, né, por meio das ideologias geradas pelos discursos, na causa eficiente. Então a gente reproduz esse discurso. Quando você fala bandido bom é bandido morto, você está refletindo um discurso que é muito além de você, né? Que vem desse salseiro aqui, né? Quando você fala, não pode matar a pessoa, você está refletindo outro discurso, que tem seu caráter positivo e negativo, enfim. Mas a questão dá para operacionalizar isso por meio de experimentos?
né? Não na época até porque o mais novo ali, aqui que a gente tá falando é o Nietzsche. Até a época dele não dava. O Nietzsche morreu, né, em 1900. Nasceu em 1844 e morreu em 1900. Ele pelo menos viu, né? Mas ele não pegou, assim, as aplicações disso, tá? Uma coisa que ajudou muito a tornar essa hipótese, se a gente é bom ou mal por natureza, testável, né? Isso só foi possível ser testável, não no campo das ideias e da aplicação dedutiva de princípios, né? Isso só foi testado a partir do aparecimento da teoria da seleção natural. Darwin, né? Século XIX. Ali um pouquinho no Nietzsche, né? Então já tinha toda uma questão ali. Quando apareceu a ideia de seleção natural, a biologia, principalmente, conseguiu ser unificada enquanto escola do conhecimento, né? Então, para quem faz biologia sabe isso muito bem, todas as disciplinas de um curso de biologia podem ser lidas e deveriam ser lidas à luz da evolução, da teoria da evolução, né? Genética, anatomia, fisiologia, zoologia, ecologia, tudo. É meio que um fio condutor, né, da formação em biologia, é a seleção natural, apareceu no século XIX, né? Isso possibilitou fechar um pouco a questão. Tá. Não foi o Darwin que fez isso, foram pessoas que vieram depois, tá? O Darwin criou o campo e aí começou a surgir outras coisas. Aí já século XX mesmo, começou a se estudar isso, né? E agora a gente cria o ponto pro próximo episódio. Eu vou começar com o começo da história e aí a gente conclui no próximo episódio. Assim, 1930, 40, entre a Primeira e a Segunda Guerra. Então veja lá, surgiu a seleção natural. A seleção natural surgiu num contexto também de discursos ligados, um lado ao desenvolvimento do pensamento científico aplicado à biologia. Então a biologia entrava no rol de ciências. Por um outro lado, uma questão geopolítica, tinha o colonialismo, né? Então, sabe, norte e sul, lá, dominação, né? As colônias, aquela coisa toda. As coisas não são separadas, tá tudo junto, né? Chega 1900, surge um grande desenvolvimento técnico, né, de recursos científicos. Por outro lado, surge um aumento da polarização, sobretudo na Europa, que deu origem ao pensamento eugênico e depois desembocou lá a Primeira Guerra, a Segunda Guerra. E essa coisa, né, da biologia como algo que determinava diferenças entre grupos por meio da raça era muito forte ali no começo do século. O Darwin lutava contra isso, mas tinha lá o darwinismo social. Não foi culpa do Darwin, coitado. Foi culpa do primo dele, maldito Francis Galton, também, que a gente já falou em outros episódios. É tudo dialético, tá, gente? Fazer o quê? Aí, teve um livro, né, que foi lançado aí já um pouco depois, né, nos anos 30, um livro muito importante que não foi entendido na época, que era a Teoria Geral da Seleção Natural. General Theory of Natural Selection. Não tem em português. 1930 foi lançado esse livro. Cara, genial. Pense uma pessoa inteligentíssima, genial. E o que ela tinha de inteligente, ela tinha de chata. Sabe? Não era mais que nerdola. Era um bicho chato mesmo. O criador da análise de variância, Ronald Fisher. Né? Sir Ronald Fisher. Né? Certo. Imagina um cara que escreveu um livro que era tão bom que ninguém entendeu na época dele. Ninguém. O livro só foi descoberto 40 anos depois que ele tinha morrido, tá? Então ele escreveu o livro, ninguém entendeu. O que o Fisher fez? Ele pegou essas ideias da seleção natural, né? De que existe transmissão de características pela reprodução e tal, e ele tentou dar uma sistematização matemática. Será que tem umas regras? A genética estava surgindo ainda. O DNA surgiu depois, tá? Tava surgindo, então, mas já se sabia, principalmente por causa do modelo do Mendel e tal, que tinha coisas que passavam de pai para filho. Tinha alguma coisa que passava, não sei o que era, mas passava. E aí o Fisher, ele escreveu nesse livro alguns princípios básicos. Não de reprodução entre indivíduos, mas de espécie. Pensando na espécie. Se existe um traço adaptativo, se existe uma certa característica do organismo que é adaptativa, ela tem que passar de algum jeito para a geração seguinte. E eu sei que passa pela reprodução. Então deve ter alguma unidade de informação. E aí o Fisher lançou uma ideia que ele não soube matematizar, porque ele faltava, mas a ideia dele era fantástica. Ele cunhou um conceito que chama fitness. Fitness não é academia, tá? Não é ir na academia ficar sarado, isso não é fitness. É? Sabia não? Não é esse fitness. Não é esse fitness, não, é outro, tá? Fitness é na biologia evolutiva, é o número de descendentes que você gera. Quanto mais filhos você tem, é que assim, você ter filho é uma parte do fitness, né? Tipo, eu tenho um filho. Se esse filho morre, eu perdi meu fitness. Porque o filho morreu, né? Tá. Agora, se o meu filho nasce e meu filho tem um filho, aí o meu fitness tá garantido.
Por quê? Porque meu filho teve um filho, tá? Então, Certo. eu ter um filho não é suficiente para ter fitness. Quando o meu filho se reproduz, aí meu gene passou uma casinha pra frente. Aí o meu tá garantido. O fitness do meu filho eu não sei, mas o meu tá. Tudo bem? Sim, sim. Tá? Então a ideia, ele ficava estudando número de descendentes. Em que situações você tinha mais ou menos descendentes? E aí ele postulou uma teoria, né, uma ideia, que falava o seguinte. Por exemplo, imagina que a gente é irmão, tá? Nós somos irmãos, tá bom? Quanto mais filhos a gente tem, não quer dizer que um certo traço adaptativo está diminuindo a variabilidade. Na verdade, ele está aumentando. Porque seleção natural é seleção de variabilidade. Tá? Sim. Porque se a seleção natural selecionasse características cada vez mais específicas, a gente já seria extinto. Por quê? Qualquer mudança ambiental acabaria com todos. Sim. Tá? Então, uma coisa muito importante para quem não é da biologia, seleção natural não seleciona a média, seleciona a variabilidade. Quanto mais variável um traço, mais você tem de jogo quando o ambiente muda. Porque uma coisa é o organismo, uma coisa é o ambiente. Você tem mais possibilidades, né? De Isso, você tem sobrevivência. mais adaptabilidade. Essa é a ideia de adaptabilidade, tá? Sim. Então, a ideia é selecionar variação. Não muito, mas variação dentro de um espectro adaptativo. Ele postulou isso e deixou uma matematização para isso. 1930, beleza. Aí, 2 caras pegaram essa ideia. 2 caras leram esse livro e entenderam um pouco. Um desses caras é o pai da computação, que é o von Neumann. Von Neumann, do outro lado, ele escreveu um livro, aí já um pouquinho depois, 46, né, 1946, ele escreveu um livro que é Teoria dos Jogos e Comportamento Econômico. Ou seja, ele pega um pouquinho desse espírito e vai aplicar na economia. Um outro cara pega já o livro, mais de um, né, na biologia, pega esse livro do Fischer e começa a aplicar para o outro lado, que é o Hamilton, né? Sim. Então, o Hamilton começa a correr na biologia e o von Neumann começa a correr na economia e na computação, gerando 2 áreas diferentes. E essas 2 áreas vão conversar mais para frente, gerando os estudos modernos de cooperação. E graças a esse ferramental metodológico, a gente começa a responder a pergunta: qual componente da bondade é inato e qual componente é cultural? Certo. É a junção só com base nesse contexto. A junção da biologia com a matemática, com um pouco da sociologia, um pouco da economia e um pouco da computação, a gente consegue começar a responder essa pergunta. E esse vai ser o menu para o próximo episódio. Como que se dá essa solução? E os resultados que temos até hoje, né? Por isso que temos artigos de 2023 e é o que possibilitou fechar os conceitos para que pudéssemos fazer o episódio hoje. Tudo bem, Kim? Tá certo, então, tá aí. Chegamos ao final da parte 1, não é isso? Isso. E a gente se reencontra daqui uma semana com a parte 2, né, para que você esteja o mais munido possível para responder filosoficamente a essa questão, não é isso, Antônio? A filosofia já foi, agora a gente vai pra prática. Vamos ver Tá o que a gente tem de resultado mesmo. Tá bom, então. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte! E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. なるほど。 Esse podcast é apresentado por b9.com.br.